e as máximas de 30 a 32 graus, bem calor então, com volume de chuva de 10 a 20 milímetros, chuva volumosa que deve vir no fim do dia. Essa chuva intensa também preocupa no que se refere aos deslizamentos, né? Inclusive, a Prefeitura de Piracicaba, a gente tem informação aqui, começou hoje à tarde a retirar árvores daquele paredão de pedra da Estrada do Bong. Lembrando que no fim do ano passado, a Avenida Jaime Pereira, que passa ao lado do paredão, foi interditada justamente por causa do risco de queda lá das rochas. Isso, o trabalho começou hoje e é para evitar, então, novos acidentes que possam acontecer no local. No começo da tarde, funcionários de uma empresa terceirizada começaram os trabalhos. Eles que ficam bem no topo da pedreira. A gente vai passar para o terreno ao lado e continuar a supressão das árvores que estão ali na beira do barranco. No dia 27 de dezembro, um trecho da Avenida Jaime Pereira, que passa ao lado do paredão, foi completamente interditado por causa do risco de deslizamento. A região tem histórico de transtornos. Em 2015, por exemplo, uma pedra caiu em cima de um carro. Em novembro do ano passado, outra pedra de 1,5 metro de diâmetro desabou. Ninguém ficou ferido. Com base no laudo técnico apresentado pela empresa contratada, a Prefeitura vai realizar uma série de intervenções no local para evitar novos acidentes. Depois do corte das árvores, será feita a instalação de uma tela de contenção com 6 metros de altura e melhorias no sistema de drenagem no alto da pedreira. Bom, agora então a que usam a Estrada do Bong aí diariamente. Tá aí na tela já. Ju, obrigada, viu? Boa noite. Obrigada, boa noite. E a Prefeitura de Campinas publicou um decreto hoje que obriga os restaurantes da cidade a terem cardápio físico. Durante a pandemia, muitos passaram a adotar a opção de acessar o menu através do QR Code. Mas agora isso deve ser, então, um opcional, não uma regra, não a única alternativa. O Paulo Gonçalves está aqui comigo agora ao vivo, vai trazer detalhes desse decreto. Muitos bares e restaurantes não devem ter aí, que tenta facilitar um pouco a vida do consumidor, né, Paulo? Boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite a você. Pois é, esse decreto foi publicado nessa quarta-feira. Então, a partir de hoje, donos de bares, restaurantes, lanchonetes e casas noturnas têm 2 meses para se adequar a essa nova lei, ou seja, oferecer o cardápio físico impresso para o consumidor. Aquele cardápio digital, com QR Code, a gente abre com o celular, ele continua valendo, mas tem que ser de forma opcional. Não pode ser a única alternativa para os consumidores. Então, essa nova medida foi baixada hoje pela Prefeitura, então os comerciantes têm 2 meses para se adequar. E olha, a fiscalização é a cargo do PROCON e as multas são pesadas. Começam com R$ 896 e chegam a 13 milhões de reais, dependendo do faturamento. A gente está aqui num restaurante em Campinas que já está adequado a essa nova lei. Tem aqui o impresso, né, o cardápio impresso com os preços e também o cardápio digital com o QR Code. Então é assim que tem que ser. Então, durante a pandemia, o enfrentamento, como a Marcela disse aí, a Prefeitura acabou adotando algumas medidas, né? Teve o cardápio digital, até pela questão da higiene, para evitar a transmissão do coronavírus. Isso acabou ficando, né? Os consumidores se adequaram também, os próprios comerciantes, isso acabou ficando. Mas agora, depois teve a revogação, então agora fica valendo então o cardápio impresso. A gente conversou nas ruas com as pessoas para saber da opinião delas, o que elas preferem, o cardápio impresso ou o digital? Vamos ouvi-las. Eu prefiro o cardápio em papel, que ali eu visualizo tudo que eu quero, de boa, tranquilo. Prefiro o papel. Cardápio ali, físico. Não lido muito bem com o QR Code, não sei mexer muito com isso. Se você tá sem bateria, se você esqueceu o celular, sei lá, alguma coisa assim, já não tem condições, né? Muitas vezes dá erro, aí você não consegue acessar, né? Porque tem celular que você não tem acesso ao QR Code. Aí fica difícil para quem tem esses problemas. Bom, o presidente da Abrazel comentou essa questão. É claro que o setor não gostou dessa medida, repercutiu. E vamos ouvir então o que disse aí o presidente da Abrazel, que é a Associação dos Bares e Restaurantes. Vamos ouvi-lo. O setor não foi consultado
E se fosse consultado, veria que essa é uma decisão incorreta de se tomar. Por exemplo, acabou um prato no restaurante, eu tenho que, no cardápio físico eu não tenho o que fazer. O cliente pede, acontece de não ter o prato, volta, cria estresse para o cliente. No cardápio do QR Code no digital eu consigo indisponibilizar esse prato, depois disponibilizar de novo. Eu comecei a comprar um vinho novo, ou entrou uma entrada nova, eu consigo adicionar isso no cardápio de uma facilidade. É importante que o público tenha o acesso à informação, e ele tem. Mas obrigar e multar é uma questão que não faz sentido para a associação, é ruim, isso vai gerar uma fábrica das multas. Tudo que essa parte da pandemia trouxe de desenvolvimento, de melhoria para o setor, vem um decreto agora, sem consultar o setor e sem alinhar com o setor, sem perguntar se era positivo ou não, e faz um retrocesso desse. Bom, a gente viu aí que a maioria das pessoas prefere, então, o cardápio impresso. A gente conversou com o presidente da Brasel, ele citou outros pontos aí, falou, por exemplo, da questão dos custos. Diz que um restaurante que tem 60 mesas tem uma despesa aí de 6 a 7 mil reais com relação aos cardápios e tem, inclusive, atualização. Ele diz para a gente que vai recorrer dessa decisão da Prefeitura. A Prefeitura falou da questão das medidas que foram tomadas, né, contra aí, o coronavírus, o enfrentamento. Essas medidas, elas foram revogadas em maio do ano passado, né? Portanto, precisa de uma atualização dessa questão da lei. E falou também da questão do Código de Defesa do Consumidor, que é preciso ter informações claras, transparentes, para que o consumidor tenha o poder de decisão, tenha autonomia na hora de fazer o pedido, viu, Marcela? Obrigada, Paulo, pelos detalhes, viu? Boa noite para você. Intervalo rápido aqui, a seguir a gente volta a falar sobre a chuva forte. Mais de 250 árvores caíram em Campinas de ontem para hoje. Vários pontos de alagamento, outros pontos ficaram sem energia e a Prefeitura adotou algumas medidas para minimizar os transtornos pela cidade. Vai ter mais detalhes já já. Tem Guarani, Santos em campo, logo mais no Brinco de Ouro. Ao vivo a gente vai trazer as informações da partida para você, 7h24. Chevrolet preparou ofertas especiais para você. Vem aproveitar um novo jeito Chevrolet de comprar carro novo. Só nessa semana tem Tracker com entrada de apenas R$ 39.990. Isso mesmo, condições exclusivas para ter o seu Tracker. A Chevrolet tem tudo o que você precisa para trocar de carro. Olha isso. Tem bônus de R$20 mil para S10 na troca pelo seu carro usado. E ainda taxa zero para a Equinox. É isso mesmo que você ouviu. Acesse o site ou passe em uma concessionária. Eu vou mostrar pra vocês o que uma mãe de 2 filhas sabe fazer. Sol quebrou tudo dançando com Lu e Lorenzo, mas o marido dela não gostou nada do que viu. Vai ser difícil esquecer isso. Eu vou mostrar pra vocês o que uma mãe de 2 filhas sabe fazer. Como você vai me explicar isso? E não me vem dizer que foi só pelo dinheiro, dá pra ver que você tava gostando. Hoje, vai na fé. A Justiça de Piracicaba aceitou hoje a denúncia do Ministério Público contra o policial militar acusado de atirar e matar 2 pessoas durante um show sertanejo. Esse é um dos destaques, inclusive, aqui do G1 Piracicaba. A gente acompanha com a decisão. O PM Leandro Henrique Pereira, de 25 anos, se tornou réu e vai responder por homicídio triplamente qualificado. O juiz Felipe Rosa Pereira também decretou a prisão preventiva do policial por tempo indeterminado. Ele já está preso na capital. O Ministério Público tinha denunciado outros 2 policiais, a esposa e um amigo de Leandro que estavam com ele no local. Os 2 foram denunciados por não exercerem a função de prender o autor dos disparos, o chamado crime de prevaricação. Mas eles vão ter a opção de tentar um acordo judicial com a promotoria antes do juiz decidir pela denúncia. Esse crime aconteceu no dia 20 de novembro do ano passado, durante um show sertanejo, lembrando, lá no Parque Unileste, em Piracicaba. 2 jovens de 23, 25 anos morreram e outras 3 pessoas ficaram feridas. Uma atualização, então, aí desse caso para você. Agora o esporte da região. Primavera venceu o Comercial hoje à tarde em Indaiatuba e assumiu a liderança da Série A2 do Campeonato Paulista. Atenção, esta reportagem tem alerta de golaço. E não foi nessa jogada bonita, em Biapino, não. Apesar da cavadinha estilosa, deu tempo da defesa do Primavera se recuperar.
Antes do jogo engrenar, é preciso dizer que fez um calor danado no primeiro tempo. Teve até parada para hidratação, mais de 30 graus na cabeça. Até por conta do calorão, foram apenas 2 chances na etapa inicial. As 2 do time de Indaiatuba, com o Murilo de fora da área e com o Pablo, que acertou a rede pelo lado de fora. No segundo tempo, o Paulo Baia bateu falta com perigo. Antes, ele já havia mostrado que está com o pé calibrado. Lembra do alerta de golaço? Olha aí, finalização de Almanac. Paulo Baia. Por favor, não confundir com o Paulo Baier, hein? Aquele já parou de jogar faz tempo. Uma curiosidade, Baia é seu sobrenome? Não, é apelido. Por que esse apelido? Minha irmã não sabia falar meu nome corretamente e ela me chamava de Baia. E meus amigos nessa pegou e começaram a me chamar de Baia. Baia, né? Baia. Ficou legal ou você acha ruim? Não ficou legal. É que quando eu ouvi, eu falei assim, Paulo Baia, fica parecido. Né? Não ficou legal. Até porque foi um dos nomes que eu escolhi, né? Que eu criei para mim também, Paulo Baia. E fico muito feliz. O Paulo é um jogador que tem uma qualidade muito grande de finalização, né? Então, a hora que ele tem um espaço e que tem a possibilidade de cortar para dentro, a gente sempre pede que ele finalize. O gol foi tão bonito que nem precisava de outro, mas ele fez mesmo assim. Paulo Baia, chute cruzado. Primavera 2, Comercial de Ribeirão Preto 0, placar final. Com o resultado, o Comercial amargou a primeira derrota na competição depois de ter empatado com o Linense na estreia. Já o Primavera conquistou a 2ª vitória consecutiva. Antes, havia superado o São Caetano. A gente fica feliz com a vitória hoje, mas a gente sabe que está enfrentando adversários de uma qualidade muito grande, que os jogos vão ser muito disputados, né? E agora a ideia é recuperar bem os atletas, para que já na próxima partida a gente consiga competir de novo. Sabemos que tem um adversário duro, o Juventus lá em São Paulo, e a gente precisa nos organizar muito, recuperar e competir bastante lá, porque as partidas da A2 são todas difíceis. Daqui a pouco, às 8h, o 15 de Piracicaba vai enfrentar o Taubaté, no estádio Barão de Serra Negra. Vai ser a estreia do 15 dentro de casa nessa temporada. Ainda na Série A2, ontem a Ponte conquistou uma vitória que certamente o torcedor não vai esquecer tão cedo. A partida contra o São Caetano teve um roteiro pra lá de emocionante. Até a chuva forte que caiu antes do jogo começar contribuiu para deixar tudo ainda mais dramático no Majestoso. Com o campo alagado, a galera da administração do Moisés Zucarelli entrou em campo primeiro, para diminuir o prejuízo. Mesmo assim, a Ponte teve dificuldades para chegar ao gol do São Caetano. E numa falha do zagueiro Guilherme Souza, o atacante Anderson Magrão arrancou e bateu na saída de Kaique França. 1-0 Azulão. Na etapa final, a Macaca partiu com tudo e o goleiro Arthur se virou para manter os visitantes na frente. Até que já nos acréscimos, Jean Carlos cruzou e o centroavante Jefferson deixou tudo igual. Pouco depois, o árbitro Thiago Peixoto marcou o pênalti de Lucas Silva. Muita reclamação. Bate-boca. Mas, como o próprio torcedor alvinegro costuma dizer, tudo é mais difícil para a Ponte Preta. E não é que o juiz voltou atrás e desmarcou a penalidade? Revolta do lado preto e branco, que se transformou em garra. Para aos 60 minutos do segundo tempo, isso mesmo que você ouviu, 60 do segundo tempo. Jefferson de cabeça garantir a virada no placar, 2-1. Delírio dos quase 4.000 torcedores, que antes do jogo enfrentaram o temporal. Mas depois saíram do Moisés Zucarelli de alma lavada. A Ponte Preta chegou aos 6 pontos ganhos, segue com 100% de aproveitamento. Sábado, enfrenta o 15 em Piracicaba,
11 horas da manhã. Na divisão de elite, o Guarani recebe o Santos no Brinco de Ouro às 9h35. O Gustavo Biano está lá na casa do Bugre e vai trazer os detalhes da partida para a gente. O Santos quer mais uma vitória, o Guarani vai atrás da reabilitação. Né, Biano? Boa noite, tudo bem aí? Tudo bem, Marcela? Boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, o Guarani vai fazer aqui o seu primeiro jogo, né, em 2023. É claro que o torcedor que conseguir vir aqui, né, a Casa Bugrina, vai ficar naquela expectativa para ver as caras novas, né, principalmente as da defesa, né, o Lucão, o Luciano Castan, do ataque, né, o Derek. E também, né, para saber se o time vai ter alguma mudança, né, o Richard Rios, por exemplo, né, estava machucado, desfalcou a equipe na estreia, né, a gente já tem a notícia que ele foi relacionado, só não sabe ainda se ele vai começar jogando ou não, e se entrar como titular, né, se vai ser na vaga do Vilela ou de repente do Iago. O fato é que o time não conseguiu começar bem, né, o Campeonato Paulista, principalmente no primeiro tempo, fora de casa lá contra o Santo André, teve uma atuação muito abaixo da média e o técnico Mozart inclusive reclamou. Mas agora está prometendo aí uma atuação bem melhor diante do Santos e é natural também, né? Num jogo como esse, um jogo grande, os atletas querem mostrar serviço, né? E acabam entregando um pouquinho mais e é com essa expectativa também, certamente, que o torcedor vem ao estádio para acompanhar essa partida, Marcela. Então o time não deve ter desfalque e vive essa expectativa. O Santos, né, venceu dos times chamados grandes aí, foi o único que venceu, conseguiu uma ótima virada 2-1 diante do Mirassol. Vai ser uma noite de homenagem aqui ao Rei Pelé e também eles vão apresentar, o Guarani vai apresentar aqui um novo mascote no intervalo do jogo. A gente vai ficar de olho em tudo isso que acontecer aqui e amanhã conta nos nossos jornais, cedinho no BDC e também na hora do almoço no EPTV1. Marcela. Beleza, bom trabalho. Obrigada, Biano. Boa noite aí. Lance a lance, você sabe, né? De Guarani e Santos, dá para conferir no ge.globo/Campinas. Está aí na sua tela, a partir das 9 da noite. Vou voltar agora a falar da chuva forte em Campinas. Heitor Moreira vai comentar aqui que o número de ocorrências registradas ontem é o maior dos últimos 7 anos na cidade. Esse balanço aí que impressiona, né, Heitor? Boa noite de novo. Isso mesmo, Marcela. Boa noite novamente para você, boa noite de novo para todo mundo. Agora a gente fala de outro ponto aqui de Campinas. A gente está na Avenida Mirandópolis, né? E aqui a situação, ó, mais uma árvore caída sobre a rede elétrica, semáforo pendurado. Não está prejudicando tanto o trânsito, porque ainda tem lá um outro semáforo, né? Mas esse aqui, ó, o vento arrancou mesmo, ficou pendurado. E esse temporal de hoje veio justamente durante o trabalho, né, de rescaldo do temporal de ontem. É o que a gente vê agora na reportagem. Um dos pontos turísticos mais importantes de Campinas hoje à tarde ainda recebia reparos por conta da destruição causada pelo temporal. Esse eucalipto, com mais de 40 metros de altura, caiu sobre esse